Irmãos, você sabe que no tempo do profeta Samuel, quando ele ainda era pequeno, ele não tinha assumido o seu ministério, o sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E a Escritura Sagrada nos diz que esses 2 homens, filhos do sumo sacerdote, na verdade eram homens de Belial, eram homens malignos, eram homens sem temor a Deus, de uma perversidade moral tão grande, que eles chegavam a contratar meretrizes, prostitutas, levar para dentro da tenda da congregação, do tabernáculo, seria equivalente a levar para dentro da igreja, e tinham suas relações pecaminosas sem nenhum temor a Deus. E ele, mesmo sendo fiel a Deus, ele não repreendia os seus filhos, ele não tomava uma decisão, e o Senhor Deus falou através do pequeno Samuel, dizendo que chegaria o tempo em que Deus julgaria a casa de Eli, e não mais haveria sacerdotes, porque ele era descendente direto do sumo sacerdote Arão. Toda a família de Arão seriam sumos sacerdotes, mas ele não, seus filhos não. E diz a Bíblia Sagrada que em certo momento houve, como sempre havia, uma guerra entre Israel e os filisteus. O povo filisteu, que ainda hoje tem descendentes, você sabe quem são? Os descendentes dos filisteus? Pergunta ao teu irmão, você sabe quem são? São os palestinos. Eles são descendentes dos filisteus. Então você veja que o ódio a Israel é antigo, é muito antigo. E os filisteus, uma vez mais, lutaram contra Israel, mas dessa vez, como o sumo sacerdote estava mal, emocionalmente abalado, fisicamente debilitado, e os seus substitutos, que eram os filhos, estavam em pecado, Deus não agiu pelo povo. E aconteceu a primeira vez da arca de Deus, que era sempre levada para as batalhas, ela ser tomada. Eles tomaram a arca. Você está me entendendo? E diz então a Bíblia Sagrada que eles pegaram a arca do Senhor e levaram embora para a terra dos filisteus. 1 Samuel capítulo 5 diz assim, a partir do verso 1: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer. Isso é interessantíssimo, pois significa Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Para mim isso é muito simbólico. A arca ser tomada exatamente da cidade, do lugar chamado Ebenezer, do lugar chamado até aqui nos ajudou o Senhor. Porque simbolicamente é como se dissesse, daqui para frente, não mais. Amém? E levaram até Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram aonde? Na casa de Dagon, e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, e eis que Dagon estava como? Caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar, quer dizer, a soleira da porta,
até o dia de hoje. Verso 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e feriu de quê? De hemorroidas. Algumas versões está tumor, outras versões está tumores em suas partes íntimas. Tá assim a sua? Pronto, é isso mesmo. De hemorroidas. A Asdod e aos seus termos. Verso 7. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é o quê? É dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Tem que ser muita cegueira, né, irmão? Eles reconhecem que a mão de Deus é tão poderosa que está punindo, está castigando tanto a eles como o próprio Deus deles, e não se convertem. Tem gente que é assim até hoje. Você acredita nisso? Verso 8. Pelo que enviaram e congregaram a si os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós à arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Manda de volta lá para Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, o que acontece? A mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, ou vexame, ou vergonha, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Tinha o quê? Hemorroidas nas suas partes secretas. Todo mundo com hemorroidas. Que mais? Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem a nós e ao nosso povo? E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos de hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6, verso 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Você percebe que o medo está tomado aqui, irmão? Os cabas estão com medo até de mandar de volta. Como é que a gente faz? Como é que a gente age agora, né? Para mandar ela de volta ao seu lugar? Os quais disseram, verso 3: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis o quê? Uma oferta de expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a mão se não tira de vós, né? A mão de Deus. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro. Devia ser muito bonito. E 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens, né, umas esculturas das vossas hemorroidas. E eu aqui estou pensando como é que foi os, né? Como é que chama? Como é que fala? Não, como é que a pessoa que fica fazendo pose, como é que é? O modelo, tá?
Você pensou também, foi? Pensou, eu sei que pensou. E os vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque eu imagino que até agora eles deviam estar botando Dagon em pé e Dagon caía. Dagon em pé e Dagon caía. Botar, não é Dagon, não é Dagon. Dagon em pé e Dagon caía de novo, né? Verso 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, né? Carro de boi, né? Carroça. E tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, quer dizer, nunca tenha colocado peso em cima delas, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Separe elas, aparte ela dos bezerros, né? Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado, o quê? As figuras de ouro que haveis de oferecer em expiação da vossa culpa, e assim a enviareis para que se vá. E vede então, observe então, preste atenção, se subir pelo caminho do seu termo, né, a Bet-Semes, quer dizer, o seu termo é em direção a Israel, em direção à divisa, à fronteira. Se ele estiver indo no caminho que vai para Israel, foi ele quem? Deus, que nos fez este grande mal. E se não, saberemos se não nos tocou a sua mão, ou se isto sucedeu por acaso. O que você acha? Foi acaso ou foi castigo? E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criaram, e ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, aleluia, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes, até a fronteira, olhando se elas iam, né, desviar. É aquela esperança de que não, isso foi por acaso. E não tinha jeito. Eles seguindo, as vacas, eles falam berrando, mas mugindo, né? E seguindo reto, em direção à fronteira. Verso 13. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega, a colheita do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Diga graças a Deus. Irmão, vamos aplaudir, que ele merece. Aleluia. Eu quero que você entenda algo importante, porque essa é a história de muitos de nós sem que percebamos. Quantas vezes, meu irmão, a nossa aliança com Deus, ela é vilipendiada, ela é zombada. As pessoas zombam de quem somos, zombam da nossa fé, zombam da nossa confiança em Deus, como se fôssemos, sabe, qualquer um. E tentam tomar isso de nós. Entenda, naquela época era a arca. A arca representava a aliança de Deus com o seu povo. Por isso que sempre na guerra eles levavam a arca junto, para que a presença de Deus fosse marcante. Porque até mesmo o povo de Israel, os soldados, quando eles viam a arca, parece que nascia um novo ânimo, parece que eles ficavam mais aguerridos, mais, sabe, com aquele espírito de vai dar certo, vamos vencer, porque a presença de Deus está conosco. Mas agora, há pouco tempo atrás, eles perderam para os filisteus, e a própria arca foi levada. Os filisteus, sem nenhum temor, com temor, mas sem nenhum temor, levaram a arca, e foi a desgraça deles. Irmãos, tocar nas coisas santas é a pior escolha que alguém pode fazer. E muitos
sem se aperceberem, fazem isso conosco. Você não tem ideia, irmãos, da gravidade que é erguer a voz para falar mal dos ungidos de Deus. Porque a Bíblia, ela proíbe isso. Ela diz claramente: não toqueis nos meus ungidos, não faças mal aos meus profetas. E algumas pessoas acham que isso se trata apenas de quem tem título, tem cargo. Não, querido. Ungido é todo aquele que é consagrado a Deus. Você não tem ideia de quantas pessoas simples. Dá uma olhadinha pro seu irmão aí. Dá uma olhadinha, olha mesmo, no olho a olho, tete a tete. E pode dizer: não se mete comigo não. Certo? Tu não sabe a minha aliança com Deus. Você não sabe a minha aliança com Deus. Se ligue. Vai mexendo para tu ver. Vai brincando com a coisa. Às vezes a pessoa é simples, ninguém dá nada por ela, meu irmão. Mas é uma pessoa de oração. É uma pessoa de coração voltado para Deus. Que tira a malícia, que tira todo o mau intento. Que se puder ajudar, ajuda, mas se não puder também não atrapalha ninguém. Que não dá conta e nem quer saber da vida de ninguém. Quer saber dos seus propósitos, quer saber dos seus sonhos. Mas vem pessoas malignas para tentar entristecer a sua alma com palavras duras, com palavras pesadas. E falam contra você, e às vezes nem precisam falar, você sabe disso. Que tem pessoas que nem precisam falar. Você olha na cara da pessoa e a fisionomia dela é de desprezo. Ela te despreza, sabe? Se ela pudesse, se ela tivesse, sabe, raio laser nos olhos, você já estava morto já. Do tanto que ela tem raiva de você, do tanto que ela te despreza. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos afligidos porque vemos notícias, ouvimos notícias. Quando eu falo vemos, é por causa das redes sociais, né? A gente finda vendo a notícia, né? Mas ouvimos notícias várias. Ou às vezes a pessoa vem até nós, você não quer nem saber. Você pode dizer para o teu irmão: não quer saber não, vida de ninguém não. Quero não me faz um pena, não quero conversa com vida de ninguém. A pessoa vai até você. Com aquela velha estratégia maligna, fala. Aliás, irmãos, você sabe que tem um segredo, né? Não é nem um segredo, eu diria que é uma senha. As pessoas que falam mal, pode observar, tem uma senha. Qual é a senha, pastor? É assim, ó. Não é falando não. Não é? Tudinho, não tem um, irmão, não tem um fofoqueiro que não comece com essa senha. Olha, não é falando mal não. Aí depois disso, pode gravar. Se tu gravar e depois escutar, tu vai ver que mais de 90% do que é dito é falando mal de alguém. E às vezes falando mal de quem a pessoa não tem nada a ver com a vida da pessoa. Nada. Nada. Porque eu não sei você, mas eu sou desses que, se eu não puder aconselhar, se eu não puder dar uma orientação, eu nem mexo, irmão, eu nem nada. Não tem nada a ver com a vida da pessoa, não. Se está com aliança com Deus, amém. Desbandalhou, pastor, que pena. Ô, meu irmão, Jesus está voltando. E ainda que ele demorasse aí, sei lá, 20 anos, 30 anos para voltar, pergunta ao teu irmão: tu garante que demora isso? Do jeito que a coisa anda, tu acha que demora uns 20, 30 anos ainda? A gente não sabe se aguenta nem até o final do ano, irmão. Ou é só eu? Eu peço todo dia: vem, Senhor, vem. Vem, ora vem. Hoje entendo Paulo com mais clareza. Eu entendo as palavras de Paulo com mais clareza. Quando ele clama: Maranata, ora vem. Está dizendo: venha logo, está ruim aqui. Estou enjoado já. Pode observar, o que tem aí para nós, irmãos? O quê? Pense, o quê? O que tem para nós? O mundo só tem a oferecer a quem não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, ele não tem nada de atrativo. Nada. Quem pode dizer para mim assim: pastor, eu estou me sentindo bem? Alguém? Só uma pessoa? Glória. Agora, estou perguntando agora, está assistindo bem? Estou me sentindo bem, pastor. Olha para o teu irmão aí. Está assistindo, irmão? Está assistindo bem? Culto gostoso. Se demorasse umas 3 horas, eu nem acharia ruim. Estou bem aqui, estou bem, sério, estou bem, está legal. Está muito legal.
E lá? Para ficar bem, precisa de quê? O que eles precisam? Droga, bebida, o que mais? Prostituição, traição. E traição aqui que eu falo não é só trair no sentido conjugal. Amizade mesmo. Tem gente que para subir na vida não pensa duas vezes em trair alguém. Se puder puxar o tapete, puxa, não está nem aí. Ah, eu vou dizer. Eu digo? Eu digo? Tu está esperando gratidão? É sério que tu está esperando gratidão? Trabalho perdido, meu filho. Aqui diz: os homens serão ingratos. Se for fazer, faça, porque Deus mandou. Não espere gratidão, não. Se tu esperar, o risco de quebrar a cara é altíssimo. Amém? Não, pastor, mas como é que pode, pastor? Mas que pode? Pois é, pode. Mas Deus vai fazer, não vai não. Ele não vai fazer nada em relação a isso, porque Ele nos avisou. Só não sabe disso quem não lê e quem não ouve. E no caso da comunidade surda, né, quem não percebe, que não é sinalizado, que não aprendeu. Mas quem aprendeu da palavra, seja por qualquer meio possível, sabe que isso é profecia e não vai cair por terra porque está na palavra de Deus. Mas pastor, como é que pode, pastor? Pastor, só não tem ideia. Irmão, eu tenho, acredite, eu tenho ideia. Você vai tomar surpresas terríveis com pessoas que você diz assim: meu Deus, mas essa pessoa, logo esta pessoa, pois é. Por isso que você tem que fazer do seu alvo Cristo. O seu alvo não pode ser eu. Mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho que limitar. Ou não está escrito? Está escrito. Mas imitar naquilo que eu imito a Cristo. Foi isso que Paulo disse: sede meus imitadores como o parâmetro. Eu sou de Cristo. Amém? Então, se você vai fazer, faça. Porque está na Bíblia. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Para ser mais correto, o texto estritamente ipsis literis diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então faça o bem porque é mandamento. Faça o bem porque é semente para o seu futuro. Nada do que você faz fica inválido. Nada, nada. Eu já ensinei isso aqui há semanas atrás. Aquilo que você faz por você fica aqui e agora. Aquilo que você faz pelo outro vai para a eternidade. Está escrito. Está escrito. Amém? Tudo, pastor, tudo. Tudo que você faz pelo outro, há um registro no céu para um dia você ser premiado, você ser galardoado, receber o prêmio por aquela ação. Então faça por isso, porque é nosso dever. Faça porque vai para o seu futuro, mas não espere gratidão. Então é comum, é natural que as pessoas te odeiem. É comum, natural que elas te persigam. É comum, natural que elas te decepcionem. Por favor, eu queria que você mexesse com alguém perto de você e pergunte para essa pessoa: tem alguém que te persegue? Tem. Tem alguém que te decepciona? Tem alguém que você esperava gratidão e só recebe o contrário? Isso tudo é normal. Está na Bíblia. Amém? O povo ficou. A arca foi levada, o povo ficou.
Eu não sei se ficaram por medo dos inimigos ou por esperança em Deus. O que eu sei é que foi a pior escolha que fizeram, pegar a aliança de Deus e levar para a terra deles. E o pior, porque tem gente que é afrontosa, tem gente que não basta apenas trair, tem que querer humilhar, não é? Botar a arca de Deus de frente para Dagon, como quem fala assim: aí Dagon, essa caixinha aí para tu ficar olhando. No outro dia tá Dagon arriado. Irmão, a Bíblia diz claramente que eles ficaram atônitos. O que é isso? Tá? Eu fiz o melhor que eu pude, tá, irmão? O melhor que eu consegui fazer, tá? O Dagon era uma representação, né, de um deus fenício. Metade debaixo dele era peixe. A metade de cima era um homem com tipo um chapéu, que era a cabeça de um peixe. Esse era o deus deles, o principal, Dagon. De madrugada vão na casa de Dagon, tá Dagon arriado. Botaram o Dagon de pé. O que acontece? No outro dia dá Dagon arriado e quebrado. Tem gente que mesmo quando isso acontece, irmãos, não se toca. Toma a pancada, tá tudo errado, mas a pessoa não se toca. Se quebra todo. Por que olharam para Juninho? Tem nada a ver. Aí, Juninho. Brincadeira, ninguém olhou não, foi brincadeira minha só. Os irmãos não estavam nem lembrando de você, eu que estou mexendo. Não olharam, é sério. Tá? Mas, sabe, irmãos, no sério mesmo, valendo a vera mesmo, a pessoa às vezes dá mal, as coisas estão tudo errada. Eu não estou falando de problema não, irmãos. Um dia desse, algum perturbado jogou um coco aqui em cima, você soube? Quebrou umas telhas. Foi dia de chuva. Quando a gente chegou, isso aqui estava, né, parecia uma cachoeira. Você acredita que isso virou notícia? Isso virou notícia, a gente dizendo, tá vendo? Olha aí o castigo de Deus. Cara, eu tenho que rir com essas coisas. Olha, o som tá chiando. Castigo de Deus. Falaram até da cadeira, irmão, que quebrou. Eu falei, meu filho tem 20 anos. Tá? A bichinha aqui é mais velha que até muitos jovens aqui na igreja. Quando eles nasceram, a cadeira já estava aí já. Você está entendendo? Aí a pessoa não entende, às vezes não vê onde de fato é a mão de Deus pesando. Existem lutas que são naturais e qualquer um pode passar. Enquanto você tem problema deste tamanho, empresários, enquanto você se preocupa com, sei lá, R$300, R$400 de um boleto para pagar, quanto você acha que um empresário tem que pagar? Um grande empresário. Meu filho, isso é compatível com a nossa própria luta, a nossa própria vida. A luta não é uma indicação de que você está abandonado por Deus, irmãos, e não é isso. Mas é evidente que existem certos momentos onde pessoas sofrerão de forma terrível porque tocaram onde não devia. E se tem uma coisa que Deus é justo. Eu não gosto de mexer com isso. Você nunca me verá falando mal de pastores. Já ouviu? Já ouviu? Você nunca vai ouvir. Eu posso até falar contra ensino. Olha, tem fulano, às vezes eu não digo nem quem é, ensinando isso aqui está errado, isso aqui é perigoso, isso aqui pode impedir tua salvação. Mas eu falar pessoalmente da honra de ninguém, do caráter de ninguém, eu sei lá, irmão. Eu vou lá me meter com isso. Você está entendendo? Eu não falo nem das outras religiões.
Você já me viu falando aqui de religiões? Falando mal de pai de santo, de que mais? De padre, de papa, que mais? Sei lá, você não vê, eu não perco tempo com isso. Se eu não vou falar quem é de outra, eu vou falar do nosso. Pergunta para o teu irmão, quantos céus você acha que existe? Quantos? Como é que vai ser essa turma, irmão, quando descobrir que vai ser um só lugar para todo mundo? Eu acho que eles não pensam nisso, não. O apóstolo João, ele diz claramente: quem odeia seu irmão não conhece a Deus. João diz uma coisa muito pesada. Ele fala: nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto, aonde, pastor? Amor. Eu vi uma pancada do banho, olha aí. Amor. Se ama, é de Deus. Se odeia, ou não é convertido ainda, ou não é de Deus. Porque é impossível, no coração de quem é de Deus, o ódio. A gente pode não querer ter aliança. Isso é comum. Gente ruim, catrevage, eu quero a distância. Amém? Em 2015, mais ou menos, eu ouvi uma pregação, o pastor dizendo: olha, ei, para de querer trazer de volta quem Deus afasta de você. Nem todas as pessoas que saem de perto de você é perda. Às vezes é livramento. Mas as pessoas têm uma tendência a querer o que Deus não quer. Entende? Tá claro? A arca foi embora. Chegou lá. Botem na casa de Dagon. Dá ruim. Ah não, vamos tirar da casa de Dagon. Vamos botar ela para ficar circulando nas cidades. Pronto. Em cada cidade que a arca chegava, as pessoas eram atacadas com praga de rato e hemorroida. Interessante que eu não encontrei o registro que as mulheres foram atingidas, mas os homens. Eu não sei te dizer por quê, mas se fosse hoje, um acontecimento de hoje, na cultura de hoje, eu poderia supor, eu não tenho certeza, mas eu poderia supor, que é muito pior quando é no homem. Por quê? Porque o homem é difícil de ir no médico. Tem um homem perto de você? Por favor, olha para o santo aí. Agora imagine essa pessoa ir no médico para tratar de hemorroida. Arrepiou, né? Vocês estão se arrepiando demais, mas eu estou ficando preocupado com isso. Irmão, homem não vai no médico, às vezes por uma coisa aparentemente simples, normal. Um exame de rotina. Eu estou sentindo uma dor no peito. Vou saber se é gases. Pode ser? Pode, só gases. Está comendo errado, mastigando errado. Pode ter, alguma enzima no seu estômago que não está legal, está gerando muito gases, e pode ser só gases. Mas pode não ser. Se for só gases, tudo bem. Olha para o irmão, fala: tudo bem. É só sair. Não tem maiores problemas. Mas se for o coração, pode olhar aí para o santo aí, os homens. Se for o coração, você sabe que ele pode parar de uma hora para outra, sabe, né? E geralmente quando ele para, tem-se problemas.
Mas tem gente que vai morrer e não vai saber o que foi. E eu não estou profetizando não, tá? Eu só estou constatando um fato. Cadê os homens? Qual foi a última vez que foi no médico? Eu lembro, pastor, foi no exame admissional. No exame admissional eu fui lá no médico, que é um exame assim maravilhoso. Você é examinado dos pés à cabeça. Confia. Foi a última vez que eu fui no médico. Eu estou brincando, mas se eu disser para você que isso é a realidade de muitos. Então, a Bíblia diz claramente, irmãos, que houve vexame. Então eu fico imaginando a cena, minha mente é muito fértil, eu vou fazer o quê? Eu fico imaginando, irmão. Uma Zé Remoidona zona, meio exagerada. Você imaginou também, eu sei. E a Bíblia diz que os que não morreram, olha isso, irmão, o troço sabe estourando, que matou os camaradas. Os que não morreram clamaram. Mas o que me chama a atenção é o nome vexação. Vexame. Porque naquela época, mais do que hoje, as pessoas tinham muito mais pudor. E para botar remédio. E para tratar. Era como se Deus estivesse dizendo para eles, olha, fizeram um péssimo negócio e mexeu que não devia. Vocês não vão apenas sofrer, vocês vão passar vexame. Até aprender a respeitar. Não precisava servir a Deus. Nós precisamos. Eles não são servos, então não precisam. Deveriam, mas não precisam. Mas além de não servir, ainda zombar, ainda fazer chacota. Porque é isso que muitos fazem da sua fé. Chacota. Quantos olham para você e falam, já vai de novo? Sim ou não? Sim ou não? Imagina que tem um evento muito importante na igreja, um aniversário, uma coisa bem importante, e naquela mesma data tem o aniversário de um primo seu, um primo que você nem tem muito contato, nem tem muita intimidade. Aí a família fala assim, olha, vamos celebrar lá o aniversário do primo. E você fala, não, eu vou para a igreja. O que eles dizem com você? Entende? Ficam zombando da sua fé, ficam chamando você de alienado. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a mão de Deus pegou pesado sobre a vida desses homens, até devolverem. E eu fico achando interessante, porque eles tiveram que enviar presentes, ofertas de pedido de perdão. E as ofertas eram hemorroidas e ratos. E eles seguiam o carro com as vacas, a arca de Deus e a oferenda, a oferta. Eu fico imaginando as pessoas atrás do carro de boi, olhando para as hemorroidas. É como se Deus dissesse, está vendo? Você está passando por isso aqui porque você é teimoso. Você está passando por isso aqui porque você mexeu onde você não devia. Vai ter que pagar com ouro. Hemorroida de ouro, para se que amar. E elas seguiram reto e chegaram até Bet-Semes. E diz a Bíblia Sagrada que quando o povo viu a arca, se alegrou. Deixa eu profetizar na sua vida. Você vai voltar a se alegrar. Parece que é o contrário. Parece que nós é que estamos passando o vexame. Que nós é que estamos passando a vergonha. Mas suporte. Permaneça firme com Deus. Mantenha sua fé voltada para o Senhor. Porque você vai vir chegando a redenção. Você vai vir chegando o milagre.
vai acontecer. Amém? Quem entendeu? Aplauda, Senhor Jesus.